Olá, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Aqui nós trataremos do que realmente tem acontecido no mundo sobre a pandemia e as consequências da decretação do estado de calamidade pública. Como se sabe, atualmente a disseminação de fake news é muito alta no mundo, mas aqui traremos a realidade e assim você não cairá mais nas mentiras expostas na internet. Bom, primeiramente é importante entender o que é o estado de calamidade pública. O estado de calamidade pública nada mais é do que uma solicitação que concerne no auxílio do governo federal para com um município, estado ou a União, órgãos estes que são os que podem solicitar tal auxílio. O estado de calamidade pública é decorrente de uma determinada situação considerada normal e grave, seja ela natural ou por outros motivos, econômicos, sociais, entre outros. Nela, o poder de um município, estado ou da União se encontra comprometido e necessitado de auxílio federal. É decretado por um dos órgãos válidos solicitantes já mencionados e então passa para uma verificação por parte do governo federal. Após a verificação, se aprovado, o Estado começa a agir. Ele decide quais medidas de apoio serão tomadas, bem como o cálculo do gasto para tal ação, e então age. No estado de calamidade pública, o auxílio pelo governo se dá pela liberação de recursos, valor monetário, pelo envio da defesa civil militar e concessão de kits emergenciais, uma questão humanitária. Além disso, os estados podem parcelar dívidas, atrasar a execução de gastos e não precisam realizar licitações em decorrência de mais eficácia na preservação da vida através de determinados serviços. Já a população pode cercar parte do FGTS. No caso atual, o coronavírus, responsável pela doença da Covid-19, é a situação anormal que consolida a necessidade da decretação nacional de calamidade pública. Tal atitude foi tomada para evitar a disseminação da doença, bem como numa tentativa de conter e extinguir sua existência. As medidas tomadas rondam principalmente em torno da atenuação da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, lei que visa a contenção de gastos e prevê o uso necessário do dinheiro público. Tal lei foi atenuada pela vigência do estado de calamidade pública, algo previsto no artigo 65 da mesma. A atenuação gira em torno da dispensação da tentativa de atingir a meta fiscal, suspensão de contagem de prazos, entre outros. Dessa forma, o governo federal pode liberar mais recursos para a área da saúde por motivos necessários à conservação e dignidade da vida humana. Segundo o site do Ministério da Saúde, o governo liberou cerca de 14,3 bilhões de reais no fortalecimento da rede pública de saúde exclusivamente para o combate do novo coronavírus. Além disso, por volta do dia 3 de abril, o governo já havia liberado mais de 1 bilhão de reais destinados a estados e municípios do país para assistência à população e também para custeio de novos e de já existentes leitos. A distribuição foi proporcional ao número de habitantes em cada estado. Primeiramente foi concedido 427 bilhões de reais a todos os estados e depois 600 milhões a todos os municípios. Esta é uma medida que pode ser tomada pelo governo em meio a um decreto de estado de calamidade pública. Como já vimos, governadores e prefeitos podem decretar uma calamidade pública. Mas e o presidente? Por que não tem esse instrumento à disposição? É porque, na esfera federal, podem ser decretados apenas os chamados estados de exceção. O estado de defesa, previsto no artigo 136 da Constituição Federal, busca preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social. Nesse sentido, a Constituição prevê duas hipóteses de ameaça: grave e iminente instabilidade institucional e calamidade de grandes proporções da natureza, havendo uma restrição que o estado de defesa ocorre em locais restritos e determinados. O estado de sítio, previsto no artigo 137 da Constituição Federal, pode ser acionado em três hipóteses com aplicações diferentes: comoção grave de repercussão nacional, fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Da mesma forma que no estado de defesa, o estado de sítio é decretado pelo presidente, após ouvir os Conselhos da República e o Conselho de Defesa. Uma diferença significativa reside no fato de que no estado de sítio a Constituição menciona a necessidade da autorização do Congresso, porém, esses estados são medidas excepcionais, dos quais o momento em que estamos vivendo não se enquadram nesses requisitos, mas sim no chamado estado de emergência, que é normalmente usado quando ocorre uma situação de desastre natural ou calamidade e quando há comprometimento das funções do Estado. O estado de calamidade
e a legislação federal recente, como a Lei de número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Os parágrafos do artigo 1º descrevem que as medidas estabelecidas nesta lei objetivam a proteção da coletividade. O ministro da Saúde irá dispor sobre a duração da situação de emergência de saúde pública, mas o prazo não poderá ser superior ao declarado pela OMS, que no dia 30 de janeiro deste ano declarou emergência de saúde pública de interesse internacional pelo surto do novo coronavírus. Já no artigo 2º, os parágrafos 1 e 2 descrevem os fins dispostos na lei, ou seja, as determinações das medidas de isolamento social e quarentena, que permitem restringir a circulação de pessoas, logo são as que mais se aproximam do necessário no momento. Sendo assim, o estado de emergência se caracteriza pela iminência de danos à saúde e aos serviços públicos, enquanto o estado de calamidade pública é decretado quando essas situações se instalam. O estado de calamidade pública foi decretado no estado de São Paulo no dia 18 de março. Foi publicado o decreto número 64.879, que reconhece tal condição de calamidade no estado por conta da pandemia de Covid-19. Com a emissão do documento, foram suspensas as atividades não essenciais. Essa situação é decretada quando danos à saúde e aos serviços públicos se instalam e afetam diretamente a capacidade de ação do poder popular. O ato está disponível no artigo 64 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal lei tem por objetivo a contenção de gastos e prevê o uso necessário do dinheiro público. Neste momento, o estado de calamidade pública ainda afetará outros pontos. A União não precisará cumprir a meta desse ano, que já admitiu uma escassez fiscal de 124 bilhões nas contas públicas, e não precisará fazer o contingenciamento de recursos para combater a pandemia. No contexto geral, as consequências da calamidade pública são danos humanos, danos ambientais e danos materiais. Confirmando os danos, a prefeitura ou o Estado deve comprovar que teve prejuízo econômico de ordem pública, que seriam em danos em escolas, hospitais, rodovias, por aí vai, ou prejuízo em ordem privada, edifícios, residências, lavouras e assim por diante. Dessa forma, afetando e gerando um desequilíbrio na economia e dando início ao decreto da calamidade pública ou estado de emergência. Com essa pandemia atual, podemos perceber que já somos afetados e com as consequências dessa calamidade, né? Com o fechamento de escolas, com superlotamento em hospitais, fechamento de rodovias, fechamentos de comércios, né? Percebemos as consequências no fechamento dos principais pontos que ajudam a economia. Os trabalhadores de diversas áreas são prejudicados pela pandemia. Com a produção de alimentos e desenvolvimento pessoais parando o Estado, a partir disso recorre ao decreto, onde alguns comércios são abertos com medidas apropriadas. Vemos os números altos diminuíram por conta do vírus, onde grandes comércios têm as suas portas fechadas por causa do problema atual, e assim gerando um desequilíbrio enorme à economia do país. Essas foram as consequências de uma calamidade pública. Com isso, pode-se concluir que o estado de calamidade pública foi decretado por decorrência da pandemia de Covid-19. Essa situação é decretada quando os danos à saúde e aos serviços públicos se instalam e afetam diretamente a capacidade de ação do poder popular. O ato está disponível no artigo 65 da Lei da Responsabilidade Fiscal. Obteve como consequências em que o governo recorre à medida legal para descumprir meta fiscal. No caso da situação atual, gastar mais no combate ao novo coronavírus e dar suporte à economia. As consequências da calamidade pública são danos humanos, danos ambientais e danos materiais, assim afetando e gerando um desequilíbrio na economia. Com a pandemia atual, podemos perceber como somos afetados com os fechamentos de escola, com aglomerações em hospitais, fechamento de rodovias e fechamentos de comércio, tendo como a parte mais afetada a da economia.